No nosso Papo Suprem hoje, vamos falar sobre o livro Borboletas e Lobisomens. Esse livro foi escrito pelo jornalista Hugo Studart. Hugo, além de jornalista, o que você tem feito? Historiador. Sei. Posso primeiro agradecer a você, William por favor. Lopes, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esta oportunidade de ouro de poder divulgar esse trabalho, este livro. Perfeitamente. Você está aqui no seu resumo de currículo, ser historiador, jornalista e professor, graduado em jornalismo pela Universidade de Brasília e é mestre e doutor em História também pela UNB. Como é que foi esse seu trabalho de pesquisa histórica que deu esse resultado? Você já tinha algum outro livro também? Como é que é essa história, Hugo? Olha, esta questão da luta armada, da chamada regime ou ditadura militar e dos anos de chumbo no Brasil, eu pesquiso tem mais de 30 anos. Primeiro como jornalista, Sim. Em determinado momento como historiador. Quando eu entrei para o mestrado em História pela Universidade de Brasília, o meu tema foi justamente a guerrilha do Araguaia. E depois eu prossegui no doutorado. Então, eu acho que eu estou há 15 anos pesquisando profundamente esse tema. Uns tempos atrás, você lançou A Lei da Selva, também sobre esse assunto. Como é que foi? Um livro premiadíssimo, né? Agora deixa eu falar bem do livro. Você está com o livro aí que eu trouxe de presente? Perfeito. Olha aqui, deixa eu mostrar para os nossos telespectadores. A Lei da Selva é produto da minha dissertação de mestrado, no qual eu fiz um corte a partir das estratégias dos militares. Eu expliquei como é que, afinal, os militares venceram a guerrilha, algo que até então era inédito. Perfeito. Esse livro foi muito premiado, ele ganhou o Herzog, foi agraciado no Herzog de Direitos Humanos, foi finalista do Jabuti como o melhor livro do ano, voto de aplauso no Senado e na Câmara, é o livro recordistas como referência naquele compêndio de Direito à Memória e à Verdade, que é o livro oficial do governo brasileiro sobre os mortos desaparecidos, com 56 verbetes. E o que mais me orgulhou, que eu descobri recentemente, que ele foi adquirido como referência por 22 universidades estrangeiras. Que maravilha! Como Harvard, Yale, Columbia, Stanford, Notre Dame, nos Estados Unidos, Cambridge, na Inglaterra, e o Instituto de Altos Estudos Políticos de Paris, também foi na Alemanha, na Holanda, no Canadá, na Espanha. No Brasil, só uma universidade adquiriu como referência. Você continua em Brasília com tanta importância, que coisa bacana. Então, esse livro, ele compreendeu bem esse tema e você depois fez o nosso Borboletas e Lobisomens. Produto da minha tese de doutorado foram 9 anos de pesquisa. Certo. Eu fiz a leitura, a pesquisa em mais de 15 mil páginas de documentos secretos do regime militar e entrevistei mais de 100 remanescentes daquela época entre os guerrilheiros sobreviventes, militares e camponeses. Sim. A relação de cada um está nas referências de cada um dos entrevistados com as respectivas datas. Esse livro tem como subtítulo Vidas, Sonhos e Mortes dos Guerrilheiros do Araguaia. Sim. O Hugo, como historiador, você se aprofundou nesse tema. E que mitos que ele derruba e que segredos que o livro revela? São 21 capítulos, cada capítulo é um espanto. Eu mesmo, quando releio, eu me espanto com a quantidade de novidades que tem neste mito. Mas esse livro, de um modo geral, que tem de mais singular, de inédito, é que eu busquei relatar as vidas e os sonhos desses seres humanos, desse punhado de jovens, de homens e mulheres, a maior parte estudantes ou jovens profissionais liberais, que empenharam suas esperanças e acabaram desaparecendo em algum lugar das selvas amazônicas. Contar as histórias deles, o que sonhavam, o que pensavam, o que queriam, como viviam, até o amor e o sexo eu busquei entrar. Então, ele como um todo,
A Guerrilha do Araguaia, curiosamente, é um dos episódios mais falados da nossa história e, paradoxalmente, é dos menos conhecidos. Uhum. E por quê? Porque todos os sobreviventes, são 20, hoje tem 12 vivos, eles foram presos antes do primeiro tiro. Eles não viveram a guerrilha em si. Que coisa, rapaz. E dos que permaneceram e que foram a combate, só 2 sobreviveram. Os outros, dos 2 que sobreviveram, só um entrou em combate, que é o guerrilheiro João Carlos Wisniewski, o chamado Paulo Paquetá, que era o codinome dele, e os demais desapareceram. Tem 59 mortos e desaparecidos. Perfeito. Por isso, não se sabe nada. Os militares buscaram esconder como venceram, e A Lei da Selva, que é este livro, eu busco contar como é que os militares venceram. E o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que organizou a guerrilha, jamais contou como perdeu. E nesse aqui eu busco relatar como é que eles perderam. Hugo, eu ouso fazer uma pergunta aí que me vem aqui agora. Quando se fala em guerra, em guerrilha, a gente espera que há confrontos armados, essas coisas todas. Você falou que foram presos antes do primeiro tiro. Eu até ouso perguntar, houve o primeiro tiro? Houve. Houve esses confrontos armados? Sim, houveram os confrontos, aconteceram. Eu estou dizendo que os únicos sobreviventes, como por exemplo José Genuíno, Sim. nunca viu um tiro. Ele só participou dos preparativos. E sim. foi o primeiro a ser preso, Sim. em abril de 1972. Então ele nunca viu um confronto. O primeiro morto, a primeira vítima desse fratricídio, é um soldado, o Cabo Rosa. A segunda é um camponês. E o terceiro, que é um guerrilheiro. Sim. E também o campo de guerra. Quando a gente fala em guerra, a gente tem um campo de guerra. Fala-se muito guerrilheiro do Araguaia, não sei o que do Araguaia, a guerrilha de Araguaia. E Araguaia, na minha visão, é um rio. Eu já estive até lá, é maravilhoso o rio. Foi só no Araguaio? Como é que é o local, o campo de guerra? Esse confronto em si, a ideia era o seguinte, se você me permite, Por favor. Pequena histórico. Quando... O historiador gosta de contar história, fica à vontade. Só para compreender o seguinte, quando o ditador tirano Joseph Stalin da União Soviética morreu, houve uns 2 anos aí de transição, até que o novo líder do PC soviético, Nikita Khrushchev, ele denuncia os crimes de Stalin, renega a luta armada, a revolução sangrenta, e adota as teses do italiano comunista Antonio Gramsci de buscar as mudanças, a chamada revolução, pelas vias pacíficas, por meio das eleições livres e diretas nos países. É aí que inventa o eurocomunismo. Tá? O Partido Comunista Brasileiro, PCB, fundado em 1922, e sob a liderança do capitão Luiz Carlos Prestes, capitão do Exército. Militar. Aliás, as pessoas esquecem que o Partido Comunista nasceu de uma costela das Forças Armadas e a maior parte dos seus dirigentes são ex-militares. Então o Partido Comunista aderiu à nova orientação soviética e renegou a luta armada. E alguns inconformados, stalinistas da direção do partido, eles saíram dissidentes e em 1962 fundaram o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Em pleno governo democrático de João Goulart. E já no manifesto de fundação, renegando o governo de João Goulart, que era burguês, e pregando a revolução armada, a revolução pelas armas. Então, a partir de 1966,
Aliás, em fevereiro de 64, ainda no governo democrático de João Goulart, os primeiros militantes do PCdoB vão para o treinamento em guerra de guerrilhas na China, que a China também renegou a luta pacífica. Sim, sim. E sob a liderança da China, eles vão para lá se preparar para, quando voltar, derrubar o governo, que qualquer que seja, de Goulart ainda. Quando eles retornam, já era um governo militar, de Castelo Branco. E a partir de 66 eles começam a chegar no Araguaia. Sim. É o período de preparação, 66 até abril de 72, quando os militares descobrem e chegam lá e perpetram 3 campanhas para exterminar os guerrilheiros. Sim. E o campo foi o Araguaia só ou teve, em termos de Brasil? Não, o campo foi basicamente a região sul do Pará, a margem esquerda do rio Araguaia. Ou seja, entre as cidades de Marabá e Xambiuá. Sim, uma região de mais ou menos 6.500 quilômetros quadrados, que é do tamanho do Distrito Federal, onde tinha uma população de cerca de 20 mil pessoas, basicamente poceiros, esquecidos por completo pelo Estado, abandonado à própria sorte, sendo violentados por grileiros, fazendeiros, castanheiros. Era um campo fértil de abandono do Estado por essa população. E foi lá que 79 guerrilheiros se instalaram. Eram 79 quando o Exército chegou. Perfeito. Estamos hoje, no nosso Papo Suprem, entrevistando o jornalista e historiador Hugo Studart. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a resistência que o Hugo teve, que o Hugo sofreu em função dessa pesquisa que ele fez. É um tema muito interessante. Daqui a pouco nós voltamos. Fique conosco. Voltamos ao nosso Papo Suprem de hoje, em que entrevistamos o jornalista e historiador Hugo Studart, que acaba de lançar o livro Borboletas e Lobisomens. Hugo, nós começamos a falar a respeito da resistência que você teria num trabalho de pesquisa desse. Você encontrou muita resistência? Como é que foi isso? Olha, foi muito difícil, primeiro, encontrar os documentos secretos da ditadura, e eu acabei tendo acesso a cerca de 20 mil páginas, né? Que me foram entregues, sobretudo, por militares na reserva, não pelas Forças Armadas em si. Uma dificuldade muito grande de cruzamento com as informações orais. Foi uma tessitura entre o documental e a história oral. Como eu disse no início, eu entrevistei mais de 100 pessoas, entre camponeses, militares e os guerrilheiros sobreviventes, para tecer essa trama, essa história. Mas sim, é um trabalho, 9 anos de trabalho nisso, né? Primeiro para construir uma tese. Aliás, essa tese ganhou o prêmio UNB de tese, foi finalista do prêmio CAPES de melhor tese do Brasil. Mas só que foram mais 3 anos trabalhando na transformação de uma tese acadêmica num livro laico, no qual eu busquei construir como literatura. É claro que não é um livro de literatura nem de ficção, ao contrário, é um livro de história consistente. Perfeito. Mas ele tem uma tessitura literária da narrativa. Você colocou antes da nossa conversa que dos 79 guerrilheiros do grupo original, 13 ainda estão vivos. E a gente não houve registro, parece que ninguém se interessou entrevistar esse pessoal. É uma coisa muito curiosa, que o Partido Comunista jamais foi buscar os sobreviventes. Ele entrevistou e fez livros sobre os seus líderes. Mas o pessoal que sobreviveu nunca foi escutado de uma forma sistemática. Aqui é a primeira vez nesse livro que eu escuto de forma sistemática o que pensavam, o que sonhavam, o que faziam, como viviam esses guerrilheiros.
Então, realmente, tem um dos pontos inéditos desse trabalho. E também tem muitas outras revelações inéditas e surpreendentes. Perfeito. Por exemplo, eu descubro por alguns documentos secretos que a China jamais ajudou. Os militares morriam de medo que a China estivesse querendo liberar uma área, estava financiando os guerrilheiros e quisesse liberar reconhecer uma área liberada no sul do Pará, quando eu descubro, na verdade, que nunca deu um centavo, nunca deu uma arma, nunca deu um mantimento e que vinha, ao contrário, negociando secretamente com a ditadura do presidente Médici um reatamento das relações diplomáticas. Que coisa! Essa é uma das revelações. Eu vivi esses momentos porque na Universidade de Brasília, na última invasão em 68, eu estava na presidência da Federação de Estudantes da Universidade de Brasília. E aí era um período de crise em que a gente viu o seguinte, parecia que a gente tinha que ir para a luta armada. Eu sempre resisti a isso, não só por ser mineiro, como também porque eu nunca soube usar arma, essas coisas. A gente viu muitos colegas, aliás, uma parcela mínima de colegas, que falava a respeito disso. E nesse momento de crise, o que a gente viu, Hugo, foi o seguinte, os estudantes queriam mesmo estudar, era concluir seus cursos. É que a Universidade de Brasília, que foi implantada com muita dificuldade, devia ser mantida. Então eu vi que efetivamente essas pessoas estavam assim meio perdidas. O que você que analisou bem, conforme você falou, esse caráter humano das pessoas, porque a gente via ali, inclusive, uma divisão, ou o cara era direita ou era esquerda, uma coisa esquisita. Tinha, inclusive, como é lógico, colegas que trabalhavam na polícia, ou que eram gente do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, jovens que queriam estudar e que eram, assim, tidos como espiões, uma coisa assim bem... O que você fala disso? Willon, você como liderança estudantil relevante do outrora, você sabe muito bem que naquele período era um período singular que o historiador Eric Hobsbawm chama de a Era dos Extremos, que o filósofo Isaiah Berlin chama de o século mais terrível da história, onde nunca se matou tanta gente por questões ideológicas, no qual o mundo estava dividido, era um maniqueísmo. É um maniqueísmo onde as coisas eram angelicamente brancas ou diabolicamente negras, não havia meios termos e meio tons, e a juventude se dividiu. De um lado, uma grande parte querendo estudar e apoiando o sistema capitalista, de outro lado, a juventude, sobretudo com as ideias de esquerda, querendo, influenciados por Maio de 68 em Paris, mas no mundo inteiro a juventude se rebelou contra um sistema como um todo. E haviam 3 opções. A primeira era de Woodstock, né? O pessoal do desbunde, o pessoal da resistência. A esquerda festiva. A esquerda radical chamava de esquerda festiva, mas era o pessoal que vinha, que pregava contra a cultura, né? Cujo ápice da manifestação foi uma manifestação em Washington, no qual eles cercaram a Casa Branca e fizeram a levitação em torno da Casa Branca. O Woodstock, com aquele filme Hair, que foi a juventude que de fato venceu. Num outro grupo, você tinha aqueles que pregavam uma resistência pacífica, mas assim, uma resistência que era o pessoal do Partido Comunista, e de um terceiro grupo minoritário, mas barulhento, que era a turma da luta armada, que estava influenciado pela vitória de Che Guevara e Fidel Castro em Cuba, que só sonhava em colocar uma boina na cabeça, uma arma na mão e querer mudar o mundo à força pelas armas. Mas olha, se você colocar em termos de número, eram absolutamente não representativos, porque acabaram vencendo a versão da história, mas eram 47 organizações de esquerda, toda uma fragmentação total, cada uma um caminho diferente. Isso é que a mais notava que não havia uma coesão. A mais importante era o Partido Comunista Brasileiro, o PCB de linha pacífica, que tinha cerca de 20 mil militantes. A segunda era a Ação Popular, que veio da Igreja Católica e desagou no PT,
que tinha cerca de 2.000 militantes, e tinha mais uns 45 organizações da luta armada, como da ex-presidente Dilma, como o PCdoB, cada uma com um caminho diferente, e que somados não tinha 5.000 militantes no Brasil. Poxa. O nosso fratricídio, ele foi... A contabilidade é meio... Quando houve o Projeto Brasil Nunca Mais, da Arquidiocese de São Paulo, se descobriu, se contabilizou 301 mortos e desaparecidos que os militares teriam matado. Aí os militares foram fazer a conta e descobriram que tinha 99 vítimas da esquerda, do terrorismo de esquerda, o que dava uma conta redonda e cabalística de 400. 3-1, né? 3-1. Ou seja, gente assassinada pelos dois lados. Isso, 3-1. Mais recentemente, quando teve aquele direito à memória e à verdade no governo Lula, eles refizeram as contas e chegaram a 386 mortos desaparecidos, e aí a direita também foi e refez para 117, e hoje com a Comissão da Verdade esse número explodiu, que a gente perde até os critérios, né? Mas em resumo, foi entre 3-1 e 4-1, para uma população de 90 milhões de habitantes. Nós tivemos no máximo 500 a 600, 550 mortos desaparecidos dos dois lados do fratricídio. Quando na Argentina, nós tivemos 20.000 mortos desaparecidos para uma população de 20 milhões. Sei. Nós estamos em tempo de Copa, você fala 3-1, 4-1 aí. O que é 3, o que é 4, o que é 1? Sim, na primeira conta, que talvez seja mais segura... Nós estamos fazendo conta das pessoas que foram... As vítimas daqueles períodos de... Vítimas mortas, né? Mortos desaparecidos dos dois lados da luta. Nós temos cerca de entre 300 e 350 que os militares mataram. Perfeito. E entre 100 e 120 que os guerrilheiros mataram. Perfeitamente. Muito obrigado por essa entrevista. Nós ficamos muito satisfeitos com o seu relato. E como é que o telespectador pode acessar o livro? Ele já está em digital ou só em físico? Ele já está nas livrarias? Como é que é isso? A Livraria Francisco Alves, ela já está distribuindo. Eu sei que já entregou para a Cultura, já entregou para a Rede Argumento, para a Rede Travessa. Ela está entregando, está distribuindo para as redes. Mas as redes são muito lentas. Sim. Então, por exemplo, primeiro eu já peço para os telespectadores acessarem pelo site as livrarias e pedir o livro para ver se eles aceleram, porque é tudo muito lento. Mas até lá, eles podem também comprar no estante virtual, né, que a gente manda para eles, pelo estante virtual, e depois, em breve, fisicamente dentro das livrarias. Muito bom. Hoje, no nosso Papo Suprem, nós entrevistamos o jornalista, historiador Hugo Studart, que lançou recentemente o seu livro Borboletas e Lobisomens. Fique conosco, sempre Canal 2 da NET ou TV Suprem Brasília, no YouTube, 24 horas.